No sul da França, 3 mulheres na casa dos 40 decidem aproveitar ao máximo suas férias, tendo casos com 3 jovens instrutores de vela. Numa manhã ensolarada, Elise, Sônia e Cecile embarcaram em uma viagem ao sul da França. A atende uma ligação da filha motorista dela, Nina, e promete que estará em casa em 3 semanas. Após a ligação, a nervosa Sônia diz que a mulher não deve usar os fones de ouvido enquanto dirige. Então Elise manda ela relaxar porque estão de férias. No entanto, Cecile lembra aos seus amigos que eles precisam arrumar a casa de férias primeiro, porque os compradores voltarão para uma visita de acompanhamento. Momentos depois, Sônia menciona que irá para Ibiza em alguns dias, porque Pascal disse para ela vir. Quando seus amigos expressam sua decepção, a mulher explica que o homem finalmente está deixando a esposa para ficar com ela. De repente, o motorista atrás deles pisca os comandos, instrui Elise a deixá-lo passar. Irritada, ela diz a Sônia para assumir o volante e então levanta a camisa para mostrar aos homens no outro veículo. No entanto, eles ouvem as sirenes da polícia e, de forma decepcionante, percebem que precisam parar. No táxi, Sônia não acredita que sua carteira de motorista foi confiscada. Então Cecile diz que está tudo bem, porque ela pode fazer outro teste em 6 meses. Dentro da casa de férias, Cecile aponta com tristeza como o espaço ainda cheira a seu marido falecido. Para sua surpresa, eles encontram um pelicano em um dos quartos, e as cortinas esvoaçantes sugerem que ele deve ter entrado pela janela aberta. No dia seguinte, eles delegaram as tarefas de limpar cada cômodo e embalar os itens nas caixas. Enquanto seus amigos montam as caixas, Sônia fica ocupada mandando mensagens de texto para Pascal. Como as mulheres não sabem como lidar com o animal selvagem, elas o deixam na cama enquanto continuam a fazer as malas. Uma noite, Sônia disse a Cecile que ela terminou de configurar seu perfil em um aplicativo de namoro online, porque precisa se expor. Mesmo que a mulher queira apenas terminar de fazer as malas o mais rápido possível, suas amigas acham que deveriam fazer uma pausa e velejarem amanhã. Na manhã seguinte, Elise e Sônia aproveitaram o dia na água, andando de jet ski. De repente, eles passam por uma aula de vela para crianças ministrada por Paul e Julien. Como as mulheres pareciam não notá-los, os homens empurraram um de seus alunos na água e fingiram que ele estava se afogando. Então, Paulo anuncia em voz alta o que está apostando, tira a camisa e salta para salvar a criança. Então, os amigos preocupados andam em seus jet skis e perguntam se está tudo bem. Paulo afirma que foi culpa deles que a criança caiu na água e se oferece para ensiná-los a dirigir corretamente. No entanto, as mulheres recusaram educadamente a oferta e voltaram para o veleiro de Cecile. Na praia, a viúva vê sua antiga conhecida Christine, que ela diz ser legal, mas prefere não conversar porque sabe que vai querer falar sobre seu marido falecido. De repente, eles avistaram Thomas correndo e a mulher mais velha o chama e disse que ele está alugando uma de suas casas. Ela apresenta o homem ao grupo e o lembra que o embarque ao clube mais tarde esta noite. Naquela noite, Cecile fica em casa chorando na cama, enquanto seus amigos fazem fila do lado de fora do clube. A anfitriã loira, Louis, recusa a entrada deles, insinuando sutilmente que eles são velhos demais para estarem lá. Quando estão prestes a sair, eles encontram Paul, Julien e seu amigo Marcos. Então, os homens conversaram com Louis e explicaram que as mulheres são suas companheiras se devem deixá-los entrar. Ela agarra Julien e diz que eles deveriam se encontrar depois do turno dela, mas ele respondeu indiferentemente que vai pensar sobre isso. Lá dentro, as mulheres se oferecem para pagar pelas bebidas, depois de mencionarem que não podem pagar pelas opções caras do bar. Na pista de dança, Louis não consegue acreditar que os homens ainda estão com as mulheres mais velhas, então ela tenta intimidá-los. Depois que ela vai embora, Sônia pergunta a Julien se a anfitriã é namorada dele. Então ele explica que eles ficaram em uma festa uma vez, e agora a mulher não o deixa em paz. Mais tarde naquela noite, Paul sugere que eles vão para a festa depois, mas as mulheres acham que deveriam ir para casa. De repente, ele agarra Elise e a beija, então seus amigos dizem para ele deixar a dupla ir embora, se quiserem. Ao chegar em casa, eles encontram Cecile dormindo no chão, cercada por vários quebra-cabeças. No dia seguinte, Paul e Julien espionam os amigos enquanto eles jogam vôlei na praia com Thomas. Mais tarde, o homem conta que está separado da ex-mulher há 3 anos e que tem um filho de 6 anos. Em casa, Thomas diz a Cecile que se os compradores desistirem, ele estará interessado em comprá-la.
Momentos depois, Paul, Julien e Marcos aparecem, fazendo Sônia e Elise se perguntarem se eles pedirem o endereço na noite anterior. A viúva autêntica Marcos, um velho amigo da família, e diz que ele já cresceu. Os homens afirmaram que as senhoras os convidaram para jantar ontem à noite, explicando por que estavam lá. O grupo cumprimenta Thomas e menciona que seu filho tem aulas de vela. E o homem dá um golpe sutil e desrespeitoso na natureza de seu trabalho. Quando os convidados trazem uma bebida que trouxeram, o homem mais velho diz rudemente que eles acabaram saindo da fase de festa, quando começarem a ganhar dinheiro de verdade. Como ele continua insultando os outros homens, Elise ameniza a situação, acompanhando-o e mencionando como ela não gosta de sua condescendência. Na cozinha, Cecily diz que é estranho ter Marcos lá, porque ele costumava conversar com os filhos dela. Mas Elise jura que não se lembra dos convidados ontem à noite. Durante o jantar, Julien diz que está na faculdade de Direito. Marcos diz que está estudando para se tornar engenheiro, e Paul diz que está fazendo uma pausa antes de seu segundo ano na faculdade de Medicina. Oprimida pelas piadas grosseiras dos homens sobre ficar com mulheres, Cecily sai da mesa e entra em casa. Na cozinha, ela deixa uma mensagem de voz para os filhos quando sua antiga babá entra. Ele diz que é estranho estar em casa, e se perguntar ao menos consideraria as crianças, porque já faz muito tempo desde a última vez que eles se viram. Ela concorda que eles cresceram muito desde então, assim como ele. Na sala, Sônia e Elise dançam com Paul, e o provocam, quando ele não sabe a música mais antiga que está tocando. Enquanto isso, a viúva mostra a Marcos o muro do quintal que ela sempre quis romper, para que eles pudessem ter acesso direto ao jardim. Ao mesmo tempo, Sônia e Julien sentaram-se desajeitadamente no sofá, enquanto observavam o outro casal dançando e flertando. Em seguida, ela pega o telefone e mostra ao homem um artista musical que ela gerencia atualmente. Ela vê o nome de uma mulher tatuada no pulso dele, e pergunta se é uma ex-namorada. Ele diz que é o nome da mãe dele, e brincando, se pergunta se ela disse sobre isso porque sentiu ciúme. De repente, a mulher recebe uma mensagem de voz de Pascal, e vai até o terraço para ouvi-la. Momentos depois, a perturbada Sônia pede que traduzam a mensagem. Julien diz que é uma declaração obscena. Ele provavelmente estava gritando enquanto fazia amor com outra mulher, e invejoso a gravação acidental. Furiosa, Cecily diz que está cansada de Pascal trata sua amiga dessa maneira, e sugere que eles saiam para tomar um sorvete. Mais tarde, a viúva quebrou a fechadura de um freezer à beira da estrada, e roubou um pote de sorvete, para a alegria do grupo. Como Julien está se sentindo mal, os homens decidem encerrar a noite, enquanto as mulheres vão para a praia nadar. Porém, ao retornarem para o carro, eles percebem que o porta-malas está preso, e não consegue pegar suas roupas ou chaves. Então, as senhoras sem roupa entram no veículo pelo teto solar, e usam objetos aleatórios para cobrir seus corpos, até a ajuda chegar pela manhã. No dia seguinte, Thomas encontra o carro durante sua corrida, e eles pedem ajuda. Ao tentar abrir as portas-malas, ele pede desculpas pelo seu comportamento na noite anterior, mas acrescenta que é apenas porque não tem paciência com simplórios imaturos. Assim, Elise afirma que ele sempre se equipara à maturidade com idade e classe social, e que Paul e seus amigos são mais respeitosos do que ele. Mais tarde, Sônia ajuda a mulher a tirar fotos provocativas para enviar a Paulo. De repente, uma perturbada Cecily entrou na sala e disse que perdeu a pulseira do marido falecido na noite passada. Depois de vasculhar a casa inteira sem sucesso, a viúva concedeu a perda a Elise por convidar os homens e a Sônia por seu caso com Pascal que os levou a agir como loucos na noite passada. Ela diz que gostaria que eles fossem embora o mais rápido possível, porque parece que o único motivo pelo qual eles vieram foi encontrar caras para dormir. Na sala, eles continuam enchendo silenciosamente mais caixas e Elise diz que vai subir para fazer a mala. No entanto, a viúva pede desculpa e diz que não quis dizer o que disse antes e que gostaria que eles ficassem. Enquanto Cecily e Sônia dão um abraço reconciliador, Elise recebe uma foto provocativa de Paul e diz que vai tomar banho. Naquela noite, ela sai de casa para ver o homem e eles fazem amor. No dia seguinte, Paul conta a seus amigos sobre dormir com Elise na noite passada, e menciona como não foi tão diferente de fazer amor com alguém da idade deles. Então, ele diz a Julien que ele deveria se apressar e atacar Sônia antes que seja tarde demais. Em um bar à beira-mar, Christine se junta ao grupo e o proprietário Michel diz que eles ficaram sem sorvete, porque alguém cortou o freezer outra noite. Em seguida, ele conta que encontrou uma pulseira no freezer e acredita que ela recebeu ao vândalo.
O grupo fica calado, enquanto Michelle diz que planeja vender o item para trazer seu equipamento, para desgosto de Cecily. Naquela tarde, Julien compra ingressos para as mulheres e Sonia o beija na boca para mostrar sua gratidão. De repente, Louis e seus amigos desafiam as mulheres para uma corrida de cavalo se elas aceitam. Durante a competição, a loira tenta chutar Sonia. Então a mulher retalia derrubando-a do cavalo. Eventualmente, os três amigos vencem a corrida, e Marcus torce ruidosamente por Cecily. Na frente da multidão, ela pula nos braços dele e ele a parabeniza. No estacionamento, eles descobrem que o carro desapareceu. Então Sonia diz que Elise e Paul foram para casa há 10 minutos. Então, o resto do grupo fica no apartamento dos homens, e Marcus pede desculpas, pois os teriam convidado para ir à casa de seus pais, mas está disponível. Como está ficando tarde, as senhoras se despedem, e Sonia menciona que amanhã irá para a Espanha, para surpresa de Julien. Ele tenta beijar a mulher, mas ela evita o beijo sem jeito. Enquanto isso, Paul e Elise jogam, sim, mestre, no quarto antes de fazer amor. Ao chegar em casa, a viúva repreende a amiga por fazer tudo o que Pascal manda. Então esta pede que ela não julgue com muita severidade. Eles ouvem a dupla, fazendo a escritura lá em cima. Então Cecily diz que vai lá embaixo. No quarto, Sonia faz as malas quando Julien aparece de repente na varanda. Ele diz que queria vê-la uma última vez, antes de ela partir. Então, uma mulher recebe uma mensagem de Pascal, informando que a viagem foi cancelada, porque ele precisa voltar para Paris. Desanimada, ela chora na cama, levando o homem a confortá-la. Depois que ela se acalma, ela beija Julien, e eles finalmente fazem amor. No entanto, ele para no meio do caminho e pede desculpas pelo seu mau desempenho, revelando que se aliviou antes de vir. Ele pergunta se ela gostaria que ele fosse embora, mas ela diz para ele ficar, e eles se abraçam na cama. Enquanto isso, Cecília atende uma ligação de sua filha, informando que seu irmão adolescente pode ser expulso do acampamento porque dormiu com um conselheiro. Porém, devido à embriaguez, a mãe diz que não há nada de errado com o que o filho fez. No banheiro, Paul pergunta se ele é o melhor parceiro para fazer o amor que Elise já teve. Para sua decepção, a mulher diz que embora ele fosse bom, ainda tem muito que aprender. No dia seguinte, Julien acidentalmente atende a ligação de Pascal. Mas em vez de ficar com raiva, Sonia acha ótimo que o homem saiba que ela dormiu com outra pessoa na noite passada. Mais tarde, Paul relata grosseiramente os acontecimentos da noite passada. Então Julien diz a ele para ser mais respeitoso com a maneira como fala sobre as mulheres. Na praia, Cecily pergunta às amigas se elas não acham estranho estarem dormindo com homens muito mais jovens do que elas. Então, Elise diz que é um padrão duplo, já que as pessoas nunca julgam homens que têm relacionamentos com mulheres com metade da sua idade. Sonia conta que ainda está um pouco abalada com a mensagem de Pascal. Então seus amigos avisam que é melhor ela não dar atenção a ele nunca mais. Mais tarde, Elise e Sonia nadam e brincam na água com seus amantes. Então, Marcos se junta à viúva na praia e se senta ao lado dela. Quando suas pernas se tocam, a mulher se afasta e diz que é estranho seus amigos brincarem com os instrutores de vela. Ela ressalta que eles se parecem com as mães dos homens, então ele esclarece que isso não importa, já que ele não é filho dela, e ela é muito mais atraente que a mãe dele. Ele acrescenta que ela não precisa se preocupar, já que não há nada acontecendo entre eles, e ela concorda. Enquanto estava deitada na areia, Elise vê Paul observando duas mulheres passando. Quando ele volta para a água, um dos clientes da mulher a regulariza, e presume que o instrutor de vela era seu filho. Mais tarde, ela diz a Paul que sonha em voltar a estudar para estudar direitos da família, porque está cansada de ser advogada tributária. Então, ele a incentiva a tentar, já que nunca é tarde demais, e será fácil para ela encontrar novos clientes por ser bonita. Logo, o grupo anda em um carrossel, e Sonia ignora várias ligações de Pascal. Nos próximos dias, os casais aproveitarão o restante das férias. Enquanto isso, Marcos ajuda Cecília a embalar os últimos itens restantes da casa. Uma tarde, Louis, de coração partido, vê Julien e Sonia se beijando. Dias depois, Elise busca sua filha Nina na estação de trem, porque seu ex-marido mudou de planos. No dia seguinte, a criança participa da aula de vela e ajuda Paul a levantar um barco. Então, Sonia conta que precisa terminar logo com Julien, porque ele está começando a desenvolver sentimentos. Porém, em vez de encerrar o caso, ela faz amor com o instrutor de vela no galpão. Após a escritura, a mulher menciona que não usa anticoncepcional.
Então Julien diz que se ela engravidou, ele ficaria feliz em estar ao lado do bebê. Naquela tarde, Elise e Sônia veem o colar no pescoço de Cecile, e ela diz que foi um presente de Marcos. Quando ela diz que vai fazer compras, Marcos pede para acompanhá-la. No calçadão, os dois flertam de brincadeira, enquanto experimentam chapéus e óculos escuros. De repente, Christine aparece e entrega à mulher a pulseira, que ela conseguiu tirar discretamente de Michel. Enquanto isso, Elise diz a Paul que ele poderá visitá-lo quando voltar a Paris, após o término de seu trabalho de verão, mas ele responde com indiferença. De repente, ele recebe uma mensagem de texto e sorri ao lê-la. A mulher pergunta se ele quer sair hoje à noite, mas ele diz que provavelmente ficará em casa. Mais tarde, Sônia encontra uma amiga chorando na cozinha e pergunta o que há de errado. Então, a mulher admite que se apaixonou pelo instrutor de vela e percebeu que isso nunca iria funcionar. No dia seguinte, as duas mulheres levam o café da manhã para a viúva na cama, porque querem que ela relaxe enquanto organizam uma festa. Na cidade, eles veem Thomas em um encontro com Louis, e Elise a chama de hipócrita. A mulher pergunta aos homens onde Paul está, e Julien diz que está ocupado com uma aula particular no momento. Mais tarde, Marcos vê Cecile estressada com a festa, e sugere que ele a leve para passear de barco para relaxar. De repente, eles ouvem um barulho lá fora, e veem Louis jogando lixo no carro. Sônia insiste que não roubou o namorado, e está apenas imaginando essas coisas. Mas a mulher faz suas necessidades pelo teto solar. No banheiro, os amigos não conseguiram acreditar no comportamento da mulher. Então Nina os lembra que eles provavelmente agiram da mesma forma quando tinham 20 e poucos anos. Durante uma festa, a decepcionada Elise vê Paul girando com outra mulher. Momentos depois, Julien diz a Sônia que está feliz por ter terminado com Pascal. Porém, a mulher deixa claro que embora tenha terminado o relacionamento, ela não fez isso por ele. Mesmo que ele não se importe com a diferença de idade, ela diz que isso sempre será um problema para ela. Com o coração partido, o homem gentilmente a empurra e vai embora. Ao mesmo tempo, Paul encontra a desanimada Elise e eles finalmente abordam a natureza de seu relacionamento. Ele reconhece que embora não quisesse machucar a mulher, ele já o fez. Ele acrescenta que um relacionamento sério nunca dará certo, e no fundo, ela sabe que isso é verdade. Então eles se abraçaram pela última vez. Mais tarde, Elise ouve Christine repreendendo um homem por seu comentário rude sobre Cecile e Marcos. Enquanto isso, Sônia encontra Julien parado na beira do penhasco, então ela o convence calmamente a descer para que possam conversar. Horas depois, Cecile e Marco usam uma marreta para derrubar o muro do quintal. Durante o café da manhã, a viúva diz que mudou a ideia de vender a casa. Então, Nina pergunta a Marcos em que quarto ele dormiu na noite passada, e os amigos riem, insinuando que ele e Cecile fizeram amor. Momentos depois, eles observam o pelicano finalmente sair do quarto, e a viúva acena para o pássaro enquanto ele voa para longe.